Beleza, pessoal? Então, Boa noite. O professor Sérgio Gadelha teve problemas técnicos, né? Por isso que a gente acabou atrasando a disciplina. Também impossibilitou as gravações dele. E aí eu me propus a gravar para não atrasar mais ainda, né? A disciplina, tá bem? Estamos no final da estrutura do projeto, estrutura do paper, né, da dissertação. Agora a gente vai ver um pouquinho da discussão dos resultados, tá certo? Que já é uma parte um tanto aliviante, cronologicamente falando, de um artigo, tá bem? Sinal que já fez a revisão de literatura, já fez a introdução, partes que devem ser mais concisas, digamos assim, tá bem? E aí já rodou as regressões, já achou alguns resultados para os seus experimentos, né? Visto que nós costumamos fazer pesquisa experimental em economia. E aí tem que explicar elas, né? Os resultados que a gente achou, tá bem? Eu vou tentar passar um pouco rápido os slides, né? Para não ficar um tanto maçante. E devo comentar já algumas coisas, o que vai nos possibilitar fazer a aula mais rápida, aquela por streaming, tá? Seguindo, então, vou compartilhar a tela com vocês, com o primeiro arquivo de slides que eu já subi no Canvas, tá certo? Então, é sobre análise e discussão dos resultados, tá certo? Então, ele tá organizado dessa maneira aí, como vocês já estão vendo, né? Visão geral, pesquisa qualitativa, processo de análise em pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, que é o que a gente costuma fazer, tá bem? Processo de medição em pesquisa quantitativa, população, censo e amostra, e comparação entre as pesquisas qualitativa e quantitativa, tá bem? Vou tentar passar um pouco rápido pela pesquisa qualitativa, tá certo? Eu não sei por que não tá indo. Ah, tá. Tem que ser com o mouse, perdão. Vamos lá, então. Em um TCC, o capítulo 4 é o de análise e discussão dos resultados, tá bem? No caso de artigo, que é o que nós vamos fazer, né? No mestrado em economia aqui de DP, vai ser também a seção a seção 4, né? Ao invés de capítulo, tá bem? Então, é algo como introdução, é o primeiro capítulo, o segundo capítulo discute os resultados, né? Aquela revisão teórica. O capítulo 3 apresenta metodologia e o capítulo 4 apresenta, então, sessões, tá? As sessões. Então, a seção 4 apresenta a discussão dos resultados. Tá? Nos artigos, vocês devem ter visto já esse tanto que a gente já viu e até alguns de vocês já pesquisaram alguns temas, né? Os artigos são divididos em seções, tá bem? Então, a função desse capítulo, dessa seção 4, né, da discussão dos resultados, é analisar eles, né, os resultados estatísticos e econométricos, os questionários aplicados, os roteiros de entrevista, os dados primários e secundários levantados, né, para casos de pesquisas bibliográficas, com base nas teorias, então, apontadas no capítulo de referencial teórico, né? Vejam bem, eu já comentei isso algumas vezes, a gente vai falar de novo, né? Nessa parte, a gente faz um paralelo com o que já foi visto na parte de referencial teórico, tá? Na construção teórica, lá na seção 2, tá bem? Então, nossos resultados, de acordo com o que foi visto pelo Jordan em 1998, estão de acordo com os resultados dele, tá certo? Coisas nesse sentido, fazendo um paralelo com o que foi levantado no referencial teórico, tá bem? Vamos seguindo. Prováveis fontes de dados primários, né? Membros de uma determinada área de um ministério, né? Economia, Minas e Energia, serão analisadas, são pessoas que responderão questionários ou roteiros de entrevistas e trarão informações vitais para a finalidade da pesquisa. Alguns de vocês, né, já que a gente está falando de dados primários, alguns de vocês devem ter visto que eu compartilhei até a título de informação nos grupos de WhatsApp da economia, uma pesquisa que o meu orientador lá do doutorado está fazendo, né, sobre os efeitos, percepções de efeitos econômicos da pandemia, né? Então,
Isso seria um caso de pesquisa, fontes de dados primários, né? São as pesquisas de survey, onde são aplicados os questionários, tá certo? E vejam bem, não é o mais usual em economia, né? É um trabalho muito grande fazer, vocês devem ter percebido, né? Imaginado quando vira as questões lá daquele questionário. Não deve ser fácil abranger tantas pessoas para tentar, enfim, conseguir fazer inferências estatísticas, tá certo? Então, os dados secundários, né, são os dados que já foram coletados, né, tabulados e ordenados e às vezes já analisados com outros propósitos diferentes da pesquisa em andamento e que estão em algum lugar armazenados em bancos de dados estatísticos e bibliográficos para serem utilizados. É o que a gente costuma fazer em economia, pegar dados do CAGED referente a emprego, pegar preços na bolsa de valores, né, pegar PIB trimestral do IBGE, tá bem? É o que a gente costuma fazer em economia. Essas pesquisas de survey são bem mais difíceis, bem mais incomuns, né? E já por conta dessa difícil coleta, né? Fazer tanta gente responder a ponto de conseguir fazer inferências estatísticas, tá certo? Seguindo, eu não sei por que está esse título aqui, deixa eu tentar tirar. Levantados os dados, é necessário organizá-los, e analisados de forma estruturada, em consonância com os capítulos que tratam do método de pesquisa, né? As análises podem ser feitas de dois tipos, qualitativa e quantitativa. A pesquisa qualitativa, ela ampara-se no pressuposto de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, objeto de estudo. Ela considera a existência de um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do objeto de investigação, né? O objetivo é alcançar a compreensão qualitativa de razões e motivações para a ocorrência de determinado fenômeno, né? É um método de pesquisa onde é feito algo muito mais relacionado a texto, né? Escrever, enfim, discorrer sobre as hipóteses e as conclusões que o pesquisador chega, né? É muito comum utilizar a pesquisa qualitativa para estudos de caso, né? Onde outras ciências sociais aplicadas costumam utilizar muito, né? Com administração, por exemplo. Tá certo? A amostra, né? Ela é relacionada à conveniência que trabalha com número pequeno de casos não representativos, né? Por exemplo, estudos de caso. Coletam-se dados diretos, primários ou indiretos, secundários, que passam por análises não estruturadas, roteiros de entrevista em profundidade. Os roteiros devem considerar o problema, as hipóteses e os objetos da pesquisa. Análises não estruturadas, né, elas originam-se da aplicação de roteiros de entrevista em que o entrevistador aplica suas perguntas a partir de como a conversa evolui. Não tem uma sequência pré-definida. Abordagem nos entrevistados. Direto, os objetivos do projeto são revelados aos entrevistados ou são observáveis pela lógica da entrevista. Indireta, os objetivos do projeto são omitidos aos entrevistados. É o caso de tu dizer que tipo de... Você está fazendo certas perguntas para o teu entrevistado e não explicar por que são essas perguntas, né? Por diversos motivos, né? Um deles pode ser tentar não viesar, né, as respostas do teu entrevistado. Então, tipos de pesquisa pela abordagem direta, o grupo de foco, entrevista em profundidade, desculpa. A pesquisa qualitativa, o grupo de foco, entrevista aplicada por um moderador treinado, por abordagem não estruturada com um pequeno grupo de pessoas. Objetivo: obter uma visão profunda do objeto de estudo pesquisado, na qual o pesquisador ouve pequeno grupo de entrevistados que debatem problemas de interesse do estudo. Entrevista em profundidade. É uma entrevista não estruturada, direta e pessoal. Busca descobrir do entrevistado as motivações, crenças, atitudes e sensações a respeito de um assunto. Técnicas utilizadas. Progressão, para fazer entrevistas em profundidade, na qual a sequência parte das características de um produto, por exemplo, para as características do usuário. Pesquisa qualitativa. Técnicas utilizadas. Perguntas sobre problemas ocultos. Entrevista que procurar localizar pontos sensíveis de preocupações pessoais não profundos. Análise simbólica. Técnica para entrevistas em profundidade que busca simbólico dos objetos.
Vejam bem, mais uma vez que eu comento geralmente, a gente utiliza menos em economia, tá? As pesquisas qualitativas. Mas como a disciplina de metodologia de pesquisa, né? Técnica de pesquisa, é importante a gente mostrar para vocês, né? Claro que existem pessoas na economia que fazem, tá bem? Então, o tipo de pesquisa pela abordagem direta, a técnica projetiva, a pesquisa à ação e os estudos de caso, né? Que são mais comuns, um pouco. Não, são bem mais comuns. A gente costuma ver bem mais artigos abordando, né, essa metodologia de estudos de caso. A técnica projetiva, então, é uma forma não estruturada e indireta de questionário que incentiva os entrevistados a projetar suas motivações, crenças, atitudes ou sensações a respeito dos problemas relativos ao assunto estudado. Principais técnicas, né? Técnica de associação, um estímulo-resposta. O entrevistador oferece um estímulo, um prêmio ao final da entrevista, e o entrevistado responde com a primeira ideia que lhe vem à cabeça. Eu vi alguns institutos que faziam isso naqueles TED Talks, né, a respeito de pesquisa eleitoral nos Estados Unidos. Pareciam bem bacanas, assim, mas, enfim, tem um custo muito alto para fazer esse tipo de entrevista, esse tipo de pesquisa, tá bem? São diversas pessoas fazendo essas perguntas ao longo de um território, né? Então, costuma ser muito caro fazer esse tipo de utilizar esse tipo de metodologia, tá bem? Técnica do complemento, o entrevistado deve completar uma situação de estímulo incompleto. Técnica de construção, o entrevistado tem de construir uma resposta em forma de história, diálogo ou descrição. Técnicas expressivas, se apresenta ao entrevistado uma situação verbal ou visual, pedindo ao mesmo que relate as sensações e atitudes de outras pessoas em relação à situação apresentada. A pesquisação é um tipo de pesquisa social que visa uma ação ou a resolução de um problema coletivo, no qual estão envolvidos, de maneira cooperativa ou participativa, os pesquisadores e representantes da situação envolvida, por exemplo, modernização administrativa. E o estudo de caso, né, bem mais presente aí na literatura. É um tipo de pesquisa que tem o objetivo de conhecer profundamente problemas não suficientemente definidos, né? Perdão. Processo de análise, né, da pesquisa qualitativa. O estudo de caso, né, a gente vê muito, é o caso da gente eleger um certo órgão, por exemplo, que a gente trabalha no determinado setor e analisar ele, né, de forma mais aprofundada. Processo de análise em pesquisa qualitativa. Cuidados, então, para a adequada organização dos dados das análises. Manter o valor das entrevistas não estruturadas, evitando uma análise superficial e reduzindo as incertezas. Para tanto, convém ao pesquisador, sendo imparcial, fazer perguntas adicionais para observar que o entrevistado tem uma visão adequada dos fatos. A análise final da aplicação dos métodos qualitativos não é somente fruto da avaliação dos dados, mas também da crítica social com base nas teorias e nos dados levantados. A qualidade das informações não é sinônimo de quantidade. O pesquisador pode trabalhar com poucos dados entrevistados, mas apresentar razoável profundidade no levantamento e na análise dos dados, na validação dos mesmos. As principais formas de validação da lógica da pesquisa. Tá? Processo de análise, né, na pesquisa qualitativa. Tipos de relatórios para desenvolvimento de análises qualitativas. História natural, reflete ao longo do tempo as diferentes etapas do processo de pesquisa. Cronologia, similar ao anterior, reflete o desenvolvimento ou percurso do fenômeno em estudo em vez de do processo. Expansivo e retrativo, a análise movimenta-se entre a observação de um determinado acontecimento e as caracterizações estruturais e teóricas mais abrangentes. Separação narrativa da análise, os dados são apresentados antes e depois e segue a análise das implicações teóricas. Pesquisa quantitativa, então aqui a gente deve tomar um pouco mais de atenção, tá certo? Que é o que nós costumamos fazer em economia aplicada. Segundo o Nilson et al., né, de 2018, a pesquisa quantitativa considera tudo que é mensurável e quantificável. Traduz um fenômeno, objeto de pesquisa, em números, informações e opiniões classificados e analisados. Para mensurar, utiliza técnicas de estatística, tais como porcentagens, medidas de tendência central, por exemplo, média, modo e mediana, medidas de dispersão, desvio padrão e variância, da estatística descritiva, aí regressões lineares, que a gente utiliza muito em economia, né? Que é
parte fundamental da econometria, correlações e outras medidas de estatística inferencial, que é o que, na maioria das vezes, a gente costuma fazer nas pesquisas experimentais, tá bem? Fazer inferências, né, de acordo com os nossos programas de pesquisa. Segundo o Nielsen et al., de novo, né, o uso da estatística permite estabelecer prováveis causas do objeto estudado, a descrição em detalhes do padrão de ocorrência dos eventos estudados, abranger ampla gama de detalhes de um entrevistado, validar estatisticamente as variáveis do estudo, extrapolar para o todo a partir de uma amostra da população estudada, né? Que é aí a parte da gente fazer de ser tão difícil fazer entrevistas, né? O pesquisador economista utilizar aqueles dados primários que eu falei no início, né? Para a gente conseguir extrapolar os nossos resultados, geralmente para ter essa validade estatística, a gente precisa ter fazer muitos questionários, né? Com muitas pessoas, enfim, cuidar de vários vieses, né? Que vocês vão acabar vendo em disciplinas mais específicas mais adiante, o quanto eles são importantes, tá? Então, o emprego da estatística. O estudo quantitativo é empregado no desenvolvimento de pesquisas sociais, aplicadas econômicas, sociais, ambientais, mercadológicas e de opinião. Diferenças na amostragem. Ao contrário da pesquisa qualitativa, que usa amostras menores, a pesquisa quantitativa usa amostras compostas com o número de casos representativos. Tá certo? Então, vocês têm que concordar comigo que, seguindo lá o exemplo da entrevista do meu orientador, se basicamente pessoas de Brasília com certo nível de renda, sei lá, de 8 a 10 mil reais, preenchesse aquele relatório, né, aquele questionário, desculpa, os resultados dele seriam um tanto ineficientes para extrapolar para a população como um todo, né? Então, os resultados que haveriam adviriam, né, dessa pesquisa, eles não poderiam ser extrapolados, por exemplo, para pessoas com outros tipos de níveis de renda, né? Tá bem? Então, amparando-se em GIL 2002, pode-se entender também que para usar as técnicas de estatística, tanto descritiva quanto inferencial, ou da econometria é necessário estabelecer categorias teóricas transformáveis em variáveis estatísticas, codificá-las, organizar as variáveis pelo processo de tabulação e montagem de banco de dados, desenvolver a análise e interpretação dos dados. Seguindo de novo aquele exemplo, ó, valeu a pena eu ter compartilhado para vocês. Muitos perguntaram por que perguntar a primeira letra do nome do pai e da mãe, né? Claro que a pesquisa para, enfim, mais pessoas preencherem, ela não pede identificação, como e-mail, telefone, CPF, nome, né? Identidade, tá bem? Mas, com a utilização dessas duas letras, né, do pai e da mãe, é possível, de alguma maneira, tornar mais fácil, né, a tabulação das respostas, tá bem? Essa foi a motivação deles terem incluído essas duas perguntas no questionário, tá bem? É só para organizar em painel, né, onde o indivíduo, já que não tem um CPF, ele preencheu o tanto de perguntas em uma linha, tá bem? Onde tem diversas questões distribuídas em coluna, tá certo? Essa questão das letras vai ajudar a perceber se está sendo preenchido, montado, né, tabulado esses dados da maneira mais correta, tá bem? Essa é a ideia. E também não compromete, né, as respostas dos entrevistados, tá certo? Não é uma variável de controle, que é o que muita gente pensou, inclusive eu no início. Ela não vai explicar nada ali a depender da letra que começa o nome do teu pai ou da tua mãe, tá certo? Então, seguindo. No caso específico de finanças públicas, o Estado brasileiro vem desenvolvendo seus próprios procedimentos que os mantêm continuamente atualizados por meio de capacitação e treinamento para as etapas de estabelecimento de categorias teóricas transformadas em variáveis, de codificação, de tabulação e montagem de bancos de dados. Foi um exemplo aqui que
que nós utilizamos. Para o que interessa, é necessário entender que as categorias teóricas se referem às várias variáveis componentes do orçamento público, né, de despesas e receitas públicas, e suas práticas de financiamento, tributos e assemelhados de dívida pública. A codificação está estabelecida pelo Plano de Contas da Contabilidade Pública Brasileira e de outros sistemas de gestão financeira pública, por exemplo, o CIAF. A tabulação e montagem de bancos de dados vem se organizando em função das necessidades de gestão financeira pública, por exemplo, o FINBRA. O Gil, novamente, quanto à pesquisa quantitativa, menciona que a tabulação dos dados podem, a partir da codificação, ser feitas pela tabulação manual ou eletrônica. Por outro lado, dada a evolução das tecnologias de informação e comunicação, interessa aqui tratarmos somente da tabulação eletrônica. A tabulação eletrônica e a análise estatística são feitas por meio do uso conjugado de planilhas eletrônicas, por exemplo, Excel ou outro. Sistemas estatísticos, por exemplo, o SPSS, o SAS, o R, e sociais de métodos, né, como os sistemas de internet, né, por exemplo, o SQL. Tá bem? A gente, em economia, muitas vezes, por familiaridade, costuma utilizar o Excel para fazer essa tabulação dos dados, para que depois faça-se a importação para o R, para o Stata, né, para os demais softwares, cada um tem maior familiaridade, fazer as estimações. Claro que tem pessoas com um avanço muito maior em relação à tecnologia e utilização desses softwares que conseguem fazer nele mesmo, né, a tabulação. Mas não é o mais comum. Eu acredito que economistas como um todo costumam usar bastante o Excel para arrumar os dados, para depois sim importar para os softwares, tá? Nos exemplos de pesquisa quantitativa, né, identificar as marcas mais lembradas espontaneamente pelos consumidores, definir o comportamento dos consumidores em relação a certos produtos, fazendo perguntas como o que, quando, onde, como, com que frequência o produto é utilizado, analisar quais municípios brasileiros com população em torno de 500 mil habitantes não dependem exclusivamente de transferências intergovernamentais, tá bem? Quais estados brasileiros que atraíram investimentos privados não recorrendo à guerra fiscal, tá certo? São diversos exemplos, tá bem? A gente pode utilizar a pesquisa quantitativa, né? Como usar as ferramentas estatísticas de planilhas de cálculo para desenvolver um dashboard, como modelo analítico de avaliação de desempenho econômico financeiro, social ambiental de estados e municípios. Então, 1000 coisas, né? Geralmente, quando a gente tem algum tipo de ideia para pesquisar em economia, a gente já está pensando em como utilizar os dados, né, para responder a questão que nos veio à cabeça, tá bem? E aqui tem, mais uma vez, como nos outros conjuntos de slides, né, muitos exemplos para quem ainda não tem uma ideia de pesquisa, também acho que vai contribuir com alguns. Processo de medição e pesquisa quantitativa. Segundo o Gil, a quantificação surge em vários momentos da pesquisa econômica. Porém, é na análise dos dados que mais se evidencia em função da maior complexidade dos procedimentos de medição. Após a tabulação e a decorrente montagem dos bancos de dados, a análise estatística pode ser desenvolvida em 4 etapas, onde tem a descrição dos dados, a construção de números e índices, previsões específicas e a avaliação das generalizações. Também tiveram alguns artigos que eu mostrei para vocês nas aulas por streaming, né, mais práticas ali ao vivo, que foram feitos os índices, né? Tá bem? A descrição dos dados, ela é resultante da pesquisa para entender, então, atender os 4 objetivos. Caracterizar o que é típico no grupo, indicar a variabilidade dos indivíduos no grupo, verificar como os indivíduos se distribuem em relação a determinadas variáveis, mostrar a força e a direção da relação entre as variáveis. Para atender os referidos objetivos, a estatística descritiva possui vários tipos de medidas a serem apresentadas. Caracterização do que é típico no grupo. Tal caracterização é feita pelo uso de medidas de tendência central, por exemplo, média, né? Média, mediana, moda. Essas 3 medidas apresentam dupla função, representam todos os resultados obtidos pelo grupo, fornecendo uma descrição precisa do mesmo. Permitem o confronto e comparação de 2 ou mais grupos em termos de representação típica. Então, vocês vão ver, muitas vezes nos artigos, vários deles eu já mostrei para vocês, vários deles não, alguns eu mostrei para vocês,
onde tem lá naquela seção de dados sempre uma tabela ou até uma imagem, dependendo do autor, de análise descritiva dos dados, né? Não é o nosso foco principal em economia aplicada, mas é sempre bom ilustrar com isso, né? Então, pegar plotar uma imagem da variação do preço do petróleo nos últimos 20 anos, alguma coisa nesse sentido. Pegar uma média de valores do barril do petróleo, né? Mesmo que depois a gente tivesse fazendo inferência com outras variáveis, tá? Um experimento mais aprofundado. É muito comum, então, essa apresentação da análise descritiva desses dados, tá? A média aritmética é mais utilizada das três medidas, também. Vamos passar aqui um pouquinho. Aí tem a mediana, tem a moda, tá? Que, enfim, vocês vão ver, quem não viu ainda vai ver com mais calma em estatística. A indicação da variabilidade dos grupos, né? É muito importante também ver isso. São os desvios padrão, muitas vezes, variância, tá? E isso é utilizado em diversos campos da pesquisa em economia, né? Tanto em finanças quanto, enfim, acho que quase todas as áreas da pesquisa econômica aplicada vai utilizar e vai ser útil apresentar, por exemplo, média e desvio padrão dos seus dados, tá? Então, aqui tem mais algumas descrições do que são essas medidas de variação, tá bem? E aí tem a distribuição dos indivíduos em relação às variáveis, tá? Então, tem toda aquela parte de apresentação dos dados, né? Como apresentar as curvas da distribuição deles, né? Apresentar gráficos de tendência, tá bem? Eu acredito que não vale tanto a gente ver com calma aqui, porque isso tudo é muito mais aprofundado quando a gente vê econometria, né, estatística e depois macroeconometria e avaliação de impacto, tá? Dependendo da área de interesse de cada um, né? Então tem, por exemplo, os exemplos de correlação, né, onde tem uma forte correlação positiva, né, entre idade e estatura de uma criança. Quanto maior a idade, maior será a estatura dela. Forte correlação negativa, um exemplo, entre o consumo de cobertores. Quanto maior o calor, menor é o consumo de cobertores. Né? Quanto maior é a seca em Brasília, menos guarda-chuva as pessoas compram. Tá bem? Então, coisas nesse sentido. E inexistência de correlação mesmo. Então, aí tem a construção de números índices também. Os números índices são medidas estatísticas usadas para comparar grupos de variáveis entre si e obter um quadro simples e resumido das mudanças em áreas, como preço de matérias-primas, preço de produto acabado, volume físico de produção. Como o uso de número índice, então, pode identificar variações ocorridas ao longo do tempo, diferença entre regiões, diferença entre categorias de pessoas, né, organizações, produtos. Tá? Tem diversos índices que a gente vê em microeconomia algumas vezes, ou até contabilidade social também acaba vendo, que são índices para deflacionar preços, tá bem? Então, aqui tem várias, por exemplo, são vários exemplos que tem aqui, como Lasper, Pache, tá certo? Como eu falei, é muito utilizado em contabilidade social. Acho que vale a pena vocês verem com calma aqui depois, mas ficaria um tanto redundante eu ficar lendo para vocês, tá bem? Previsões específicas, né? Muitas pesquisas de economia têm como objetivo fazer previsões. Por exemplo, o efeito da transmissão do aumento da taxa de juros no comportamento do consumo total. Para tanto, as previsões usam técnicas estatísticas chamadas regressões, que servem para estimar valores não conhecidos e correspondentes a determinados valores de uma variável independente. Tá? É o que a gente faz em econometria. Muitos de vocês já vão ter visto, já viram, né, de maneira um pouco mais avançada, e outros ainda vão ver. Tá? A análise de regressão tem as origens nos estudos de Francis Galton, esse matemático inglês, que quis verificar se a estatura de um indivíduo é função linear da estatura do pai. Tá? É com base nessas pesquisas quantitativas, com essas regressões, que a gente vê, por exemplo, a dependência de uma variável a outra, né? Alguns exemplos daqueles que eu dei, por exemplo, é muito exemplo numa frase, né? Desculpa, mas
que eu citei da escolaridade da mãe impactar na renda do filho, tá? A gente consegue verificar a dependência das variáveis com essas análises de regressões, tá bem? Ela é muito utilizada em pesquisa econômica, né? Por exemplo, para estudar tendências, padrões de comportamento, tá bem? Então, a partir dos coeficientes que a gente consegue estimar, a gente consegue também fazer simulações, né? Quanto vai aumentar a minha renda, né? Aumentei a renda da população em determinado nível, quanto isso vai impactar no consumo da família, né? Por exemplo. Enfim, várias relações de dependência entre as variáveis existem por aí, tá certo? E nos slides tem muitos exemplos legais aqui que eu acredito que vai auxiliar vocês, tá bem? Então, processo de medição e pesquisa quantitativa. Amparado em certo número de observações, pode-se identificar com relativo grau de certeza a tendência em gastos futuros com alimentação em função das prováveis rendas, né? Foi um exemplo que eu tentei dar e não fui bem sucedido. A explicação mais detalhada dos vários tipos de regressão e suas formas de cálculo se encontra nos bons livros de estatística aplicada à economia ou em livros de econometria, né, e estatística inferencial. Não vê muito isso, né, ao longo do nosso curso, que essa é a nossa grande intenção, é ensinar o ferramental para que vocês utilizem no futuro, tá bem? E aqui tem exemplos também que mostram relações de correlação e até causalidade entre variáveis. Tá certo? Tô tentando ser um pouco pragmático para que não fique cansativo as aulas, tá? A aula. Então, por exemplo, o processo, né, de medição e pesquisa quantitativa. Pergunta se tais diferenças observadas refletem diferenças reais desses dois tipos de pessoas, ou é um resultado do acaso. Os pesquisadores respondem esse tipo de pergunta por meio de teste de hipótese, né? O teste de hipótese para verificar as razões das diferenças apontadas na pesquisa amostral hipotética. É conhecido como teste de significância. Existe um conjunto de procedimentos para explicação do teste de significância a ser mostrado a seguir. Tá bem? Etapas, então, da elaboração desse teste de significância. Aqui eu acho importante. A construção da hipótese nula, o H0, que afirma não haver diferença entre as populações representadas na amostra pesquisada. Tá certo? No exemplo, a hipótese nula seria a que segue. Os habitantes da zona rural e da zona urbana não diferem quanto ao número de filhos. A hipótese nula é elaborada com o objetivo de ser rejeitada. Tá? Quando a hipótese nula é rejeitada e na realidade ela é correta, acontece o que os estatísticos denominam de erro tipo 1. Ao se aceitar a hipótese nula, existe ainda a probabilidade que a mesma seja falsa. Nesse caso, ocorre o chamado erro tipo 2. Isso vai ser visto exaustivamente em estatística e econometria. Tá? Existem vários tipos de teste para verificar a significância, como o Q-quadrado, o F, o T de Sturian, tá? Que pode ser aplicado quando a população pesquisada se distribui segundo os parâmetros da normalidade, que é aquela curva clássica, né? Onde a média possui uma quantidade muito maior de indivíduos dentro dela, tá bem? Aqui a gente acaba invadindo um pouco a disciplina de estatística, que acaba sendo um pouco, enfim, menos interessante para quem já viu, né? Seria a parte boa, então mostrar uma prévia do que vai ser visto depois. Tá? O processo da medição e mensuração também se refere a associar a um objeto, né, em determinada regra dada, passa a representar as quantidades, suas características ou atributos. Né? Para tal mensuração, se utilizam as seguintes escalas: escala nominal, escala ordinal, escala de intervalo, escala de razão. Nela, os números são utilizados para nomear ou categorizar itens. Técnica utilizada: medida de tendência central. Deseja saber a divisão de eleitores por gênero, tá? Tem um exemplo aqui de distribuição. Escala nominal. Escala ordinal, tá? Para nomear e ordenar os itens. Tá bem? Com base nos dados da tabela, o refrigerante de cola é o preferido de grande parte dos entrevistados, porém não se sabe que a proporção, em que proporção essa preferência acontece. Um banco quer saber o grau de satisfação de seus clientes em relação aos serviços oferecidos.
Também é a medida de intervalos, né, que a gente utiliza bastante também em economia. Enfim, tem vários exemplos entre escalas, né, entre participação no mercado, por exemplo, market share, que são muito citados. Escala de razão, com base nos gráficos, é possível inferir quanto um refrigerante vende mais do que o outro, né, que é também a questão do market share. População e censo e amostra, né? População, um conjunto de elementos com características iguais dentro de um mesmo universo. Os alunos da escola F em 2015, os candidatos da FUVEST em 2010. Tá? Para estudar estatisticamente, é necessário delimitar a população anterior, os alunos da escola em 2015, reprovados em língua portuguesa, os candidatos ao vestibular em 2010 que fizeram cursinho preparatório, as crianças com até 10 anos de idade que no Hospital H e que apresentam febre no dia de coleta de dados. Dificuldades, né, encontradas na coleta de informações de uma população, né, seria o caso de conseguir entrevistar, coletar dados de todas as pessoas, né, que são analisadas, né, para responder uma determinada pergunta de pesquisa. É comum aqueles casos de corte, né, algumas cidades fazem também, mas enfim, o custo é gigante para isso, né, conseguir. No caso das cortes, tu passa a acompanhar ao longo do tempo todas as crianças nascidas em um determinado ano dentro de um território, né? Então, vejam o tempo que isso demanda, o custo que isso demanda, tá? Mas, enfim, é o melhor dos mundos para quem quer estudar, né, as características. Censo é a operação que consiste em determinar os valores que constituem uma população. Tem o demográfico, né, industrial, comercial. Tem o censo agropecuário, né, que o IBGE faz também. Tá? O censo pode ser feito por meio de amostras, quando a população pesquisada for pequena. For possível levantar dados sobre toda a população. As características do problema exigirem o levantamento de dados específicos da população. Tá? Quando houver imposição legal, o censo demográfico do IBGE deve ser realizado uma vez a cada década. Mas vejam, né, o custo que é fazer um censo. Né? Tanto que já teve tiveram discussões de diversos governos aí sobre realizar ou não um censo, né? O censo agropecuário mesmo, acho que já foi, esse da década de 2010 para cá, foi uma ou duas vezes postergado, né? Porque o custo é muito alto. Aí uma amostra, então, é um subconjunto finito de elementos, né? Uma parte desse censo. Tá? Elas são homogêneas ou heterogêneas, quando as características populacionais variam um pouco ou muito. Finitas ou infinitas, quando o número de elementos é ou não determinado. Passos para uma boa amostragem. Aqui a gente faz muito em economia, né? Porque a gente não tem dinheiro, enfim, não tem dinheiro, tempo, né, para fazer pesquisas de população, censo e corte, por exemplo, que eu citei. Tá? Então, passo para uma boa amostragem, né? Definir a população em termos de elementos, unidades, extensão e tempo, identificar a estrutura da amostragem, lista de todas as unidades da amostragem da população, determinar o tamanho da amostra, selecionar um procedimento de amostragem, selecionar a amostra, né? Isto é, escolher fisicamente a amostra pela aplicação dos passos anteriores, tá? Temos 4 passos. Tipos de amostragem. Existe a probabilística causal simples, quando todos os elementos constitutivos têm a probabilidade de serem escolhidos. Probabilidade causal estratificada, utilizada quando existe heterogeneidade na população pesquisada, por exemplo, o pesquisador divide em grupos de homens e grupos de mulheres. Não probabilística acidental, nesse tipo o pesquisador escolhe a amostra ao acaso, porém sem usar um sorteio. Não probabilista intencional, o pesquisador seleciona a amostra de acordo com os critérios claros e bem definidos. Exige-se extremo rigor para a definição. Tá? A população, censo e amostra, também fatores adicionais a serem considerados
na definição da amostra, né? Então, tem fatores psicológicos, objetivos da pesquisa, objetivos múltiplos, restrições de tempo, restrições de custo, plano de análise dos dados. Né? Uma dica: para que uma amostragem seja feita de forma adequada, é necessário ler bons livros e artigos, consultar especialistas experimentados, ler e conhecer o melhor possível sobre a população a ser amostrada. Acabar retornando sempre que eu falo para vocês da história sobre o ônibus gigante, né? Então, se alguém fez uma pesquisa amostral para Goiás, né, alguém mais experiente fez antes de mim, deu um artigo bom, uma revista boa, é muito plausível eu utilizar as técnicas que eles utilizaram quando eu quiser fazer uma inferência para o Distrito Federal, tá bem? É muito comum isso acontecer. Então, aí tem uma comparação entre as pesquisas qualitativa e quantitativa, né? A pesquisa qualitativa tem o objetivo de compreender qualitativamente as razões e as motivações subjacentes, enquanto a pesquisa quantitativa quantifica os dados e extrapola os resultados da amostra para a população-alvo. A estrutura da amostra qualitativa é reduzir o número de casos não representativos. Essa é uma das grandes críticas feitas a ela. A pesquisa quantitativa consegue grande número de casos representativos, né? É mais fácil de tu conseguir, enfim, fazer inferências para alguma população que tu não conseguiu estudar propriamente. Tipo de coleta de dados, né? Na qualitativa ele não é estruturado, na quantitativa ele é estruturado. Análise dos dados na pesquisa qualitativa é sem a utilização das ferramentas estatísticas, enquanto a quantitativa naturalmente utiliza essas ferramentas estatísticas. A conclusão na pesquisa qualitativa, né, é a compreensão inicial do fenômeno estudado, e na pesquisa quantitativa a conclusão é um curso final de ação. Tá bem? E aqui nós temos algumas referências. Tá certo? Umas perguntas, mas a gente pode conversar com calma na aula da próxima segunda-feira, a princípio. Eu, mesmo tentando ser rápido, eu acabei demorando demais, tá bem? Enfim, o conteúdo é grande, né? Vocês perceberam já pela quantidade de slides sempre, tá certo? Mas a ideia é tentar não levar tanto tempo para apresentar isso aí. Tá certo? Valeu, pessoal.